Olá, que tal, ticos? Oi, meninos, vou gravar aqui um vídeo para responder a atividade da semana passada, tá? A atividade da semana passada tinha uma questão Enem, as demais são questões estilo Enem, mas não caíram em provas do Enem, tá bom? Vamos lá. Primeiro, nós temos aí um poema, não é? Hay hombres que lutam um dia e são buenos. Ou seja, existem homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam, há outros, né, que lutam um ano e são melhores. Há quem luta muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida. Esses são os imprescindíveis, né? E aí nós temos aí na primeira questão. No fragmento do poema, o autor cita tipos de homens e conclui que algum deles. Item A. Eles não lutam, não são necessários. Não, eles lutam a vida inteira, são bons. Eles lutam muito tempo, eles precisam da sociedade. Não, não é? Eles são indispensáveis lutando a vida inteira para ser isso. Item é, eles lutam o tempo todo buscando ser melhores que os outros, não é? Então, onde é que nós podemos observar a resposta aí na primeira? Aqui, nesse fragmento que está em negrito. Mas, né, existem todos esses tipos de homens aí. Mas existem, né, os que lutam a vida toda. Esses são os imprescindíveis, né, indispensáveis, tá? Segunda questão, nós tínhamos lá um quadro, né, na atividade e um texto, tá? Sobre esse pintor, né? E é a segunda questão, na frase, em los últimos años de la vida del pintor, que todavía no ha terminado, o vocábulo todavía indica que o pintor, não é? Vamos lá. Voltar aqui no fragmento. Nos últimos anos da vida do pintor, que todavia não terminou de fazer suas melhores obras, não é? Ou seja, esse vocabulário aí, todavia, indica que o pintor deixou uma obra ainda inacabada, não é? Deixou uma vasta produção clandestina, deixou, todavia, outras obras sobre o fuzilamento de 3 de maio, não é? Deixou, contudo, testemunhos de suas experiências, deixou, porém, escritos relativos à sua obra, não é? Nós podemos identificar aí que é obras inacabadas, tá? Terceira questão. Considerando as informações apresentadas e o provável público-alvo, o texto foi construído com a intenção de... Vamos lá ver aqui um fragmento do texto que evidencia a resposta, tá? Ó. Hoje estão entre os vegetais mais consumidos e devem seu prestígio nutricional, sobretudo, ao conteúdo, né? Ao conteúdo em vitamina C e beta-caroteno, não é? Ou seja, o texto falava sobre tomate, não é, gente? Que antes era visto como algo venenoso e tudo mais. Conta toda a história, não é? E aí o item correto aqui é o item C, né? O texto foi construído com a intenção de alertar sobre as características tóxicas do tomate? Não. Descartar a importância do tomate de cor amarela? Nada a ver. Ele não fala sobre isso. Incentivar o consumo do tomate por seus benefícios para a saúde? Sim, né? Isso aí está correto, mas ele é a intenção do texto, né? Estimular o uso do tomate como objeto ornamental? Não. Discorrer sobre a origem do tomate e seus usos no mundo, não é? Foi a intenção do texto aqui, tá? Esse texto já foi questão de um Enem, acho que 2015, né? Mayo 15, que mañana se outro nombre de hoy, não é?
E aí nós temos a quarta questão. Ao elencar algumas frases proferidas durante protestos na Espanha, o enunciador transcreve de forma direta as reivindicações dos manifestantes para. Transcrever de forma direta é quando você coloca lá, por exemplo, eu estou falando, me referindo aos alunos do terceiro ano. E aí eu digo, os alunos do terceiro ano falaram. Aí eu descrevo do jeitinho que vocês falaram e coloco isso entre aspas para dizer que é a fala de vocês, não é? Certo? Eu coloco que vocês falaram. Alguma coisa que vocês falaram e aí eu coloco entre aspas e coloco do jeitinho que vocês falaram, sem tirar nem pôr. Isso é transcrever diretamente, tá? E aqui no texto nós temos quando o autor faz isso, o que ele diz, ó. Assim, ressonaram no mundo, não é? Nos disseram. E o que foi que eles disseram? A fala do jeitinho que eles falaram, ele transcreveu, não é? Por isso que essa fala está entre aspas também. O que foi que eles falaram? A la puta calle, não é? E aí, quando ele faz isso, ele transcreve de forma direta, né, a fala dos manifestantes, ele faz isso para quê? Para provocá-los de forma velada? Não, né? E o item correto aí é o item B, dar voz ao movimento popular, certo? Por isso que ele transcreve a fala dos manifestantes, né? E aqui nós temos um texto, eu coloquei um texto, onde tem linguagem verbal e linguagem não verbal. E para responder essa questão, você tem que observar as duas linguagens, tá bom? E aí nós temos uma pergunta desse cidadão. E onde estão os pobres? Né? E onde estão os pobres? E é a quinta questão. De acordo com a leitura e análise dos elementos não verbais, podemos inferir que... É o que você vai inferir sobre esse texto, tá certo? O item correto aí é o item E, não é? Que a sociedade moderna é, em parte, indiferente às injustiças sociais. Ou seja, não vê nada além do seu próprio umbigo, não é? Ou seja, não quer ver, não é? É o que está acontecendo no momento atual que estamos vivendo, né? As pessoas estão pensando só em si, não estão tendo empatia, não estão pensando no próximo, não é? Então, a Mafalda está deixando um recado para vocês, como na última vez, né? Ela ainda continua chateada, muita gente ainda está fora de casa, né? Não está cumprindo o isolamento. Então, o recadinho da Mafalda é quédate em casa, certo? Até a próxima, beijos.